Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Ramp Gestão, o seu podcast sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse episódio. E aqui do meu lado a minha co-host, Lilian. Como vai? Tudo bem, você? Tudo certo, Lilian? Quem é a Lilian na Ramp? A Lilian é a gestora da Ramp. Faço gestão da equipe, participo também da organização dos projetos e gestão da equipe comercial e também da equipe de produção. Maravilha, Lilian. E do outro lado da mesa, então, uma das caras e mentes da Ramp, Ander, novamente conosco. Como é que vai? Show de bola. Tudo certo, galera? Sou o capitão aí do Grupo Zuc. Estamos aí para mais um podcast. Privilégio estar aqui hoje. Maravilha, dando continuidade aos trabalhos, né? E quem que pode apresentar nosso convidado de hoje? Pode ser Juliano Trentin. É eu mesmo. O vulgo marqueteiro, não mais conhecido como pode ser. cara da área de mercado para mim aqui. Cada frente, cada pessoa conhece de um jeito diferente, né? O cara que para Olha, mim... multifacetado, cara. O Juliano é um cara que, até pegando um gancho, né? Para mim, ele foi o primeiro cara que ele desmistificou o processo criativo. E ele falou, nunca vou esquecer de uma conversa que a gente teve, se não me engano, foi aqui nessa sala até, ele falou... Processo criativo também é um processo. Tem começo, meio e fim, independente se o cara tá num dia bom ou não. Não é arte, não é um negócio artístico no sentido... ele tem um processo a ser seguido e ele tem uma entrega bem clara até o final, né? Então... Que bom que ele lembrou, né, cara? Olha só, marcou. Nunca vou feliz. esquecer. Quando ele falou que era um processo também... Cara, entrega acima de tudo, né? Tem que seguir o cronograma, enfim. Cara, se apresenta então, Juliano. Sei que você já é um cara tarimbado aí na mesa de podcast. Opa, que é isso. Então a gente vai ter que segurar o tempo aqui pra você, porque a gente sabe que tu fala muito, né? Eu vou ter que ir devagar. Se apresenta pra quem não te conhece. Então. Até eu tava fazendo exercício essa fim de semana, que é fazer um exercício de o quem você é sem dizer o que você faz, né? E é difícil porque a gente é caracterizado pela nossa ocupação, né? Mas falando de ocupação, que eu acho que é o primeiro, né? Até porque o nosso sobrenome vira o nome da empresa, né? E em algumas línguas e países, a ocupação vira o nome, né? Pois Os russos têm muito da ocupação. O cara era, sei lá, motorista, vai no nome dele, a ocupação dele, pra te ter uma ideia. E eu cheguei numa frase... Italiano italiano também, né? Os bevilacqua temos. Bevilacqua é o bebe água. Então, o que ele faria? Assim? Olha aí. Bebe água só, acho que ele trabalhava bastante e depois bebe água. A minha descrição foi: eu gosto de resolver problemas de forma criativa, né? Porque eu venho da área, aí contando um pouco mais sobre a minha experiência, né? Eu sou de berço ilustrador, né? Comecei a fazer tirinha e charge para jornal com meados de 2000 ali, né? Tinha 15, 16 anos. Contei a idade agora. Nossa, que jovem! E aí eu falei... Não, mas eu sempre desenhei, né? Geralmente nas carteiras das mesas do colégio. Quem ficavam loucas comigo, essa chineira. Já lavei alguma com bombril, que daí vinha conexão, né? Mas eu sou... Profissionalmente, eu era ilustrador, fiz curso de publicidade e propaganda, fui diretor de arte, assistente de arte. Passei todo o ciclo ali de criação, né? Diretor de criação. Aí fui para a área mais de estratégia, né? Daí foi dentro da área de estratégia de marca, né? De branding, branding, gestão de marcas, que é a minha especialização, minha pós. E aí, quando estava nesse momento de especialização mais na área de branding, marketing, fui mais para a área de tecnologia e virei gestor, né? A parte mais de gestor de marketing. Atuei por um bom tempo até juntar algumas peças no caminho aí. A gente fundou a agência Gatiri em 2008. E a partir daí vesti uma camisa de líder, gestor, capitão, que mais que é o sinônimo? CEO, pagador de boleto. Quem paga os boletos, deixa vencer. Quem fica com a barba branca também, né? Ganhou uns anos a mais aí. Mas isso é um aprendizado muito bacana e, em resumo, hoje eu trabalho mais na área de estratégia, sempre olhando para a área de mercado, né? Mas ainda não estou hoje mais na operação da Gatilho, mas eu participo de forma consultiva. O Mauro hoje toca lá a agência de forma plena. E eu participo meio consultor, um sócio consultor. E toco outros negócios, sou head business de uma outra empresa que está nascendo agora, que a missão dela é ajudar empresas de tecnologia a escalarem. Que é uma Intelligence Tech Business, né? E eu estou coordenando esse processo de formatação do time e até trabalhar com as empresas de tecnologia do grupo. E sou pai do Vicente, também, marido,
torcedor da Chapecoense do Santos. Esse é um dos maiores empreendimentos, né? Esse é tudo que eu fiz de mais sagrado. O André, acho que pode falar, o Johnny também. Ali, Sim. Não sei se tem filho. Ainda não. Esse foi o meu melhor job, que me ensina muito e faz muito crescer, né? Me completou, assim. Fantástico. Fui rápido, né? Menos de 5 minutos. Olha só. Foi. Cara, isso aí, eu sempre falo, né, de todos os negócios da vida, ter um filho é uma experiência única e eu costumo dizer assim que é a experiência que você tem de visualizar em terceira pessoa você crescendo. É verdade. Sabe? Porque ele é muito espelho das tuas atitudes e exemplos. E você fica ali assistindo em terceira pessoa, nossa, será que eu era assim quando eu era criança e tal? E às vezes espelha as atitudes, né? Eu tenho uma frase muito legal que eu tava um dia lá em Abelardo Luz, lá, o Marcelo com o Leandro, lá numa feira lá, e eu tava com o Vicente pequenininho, 6 meses de colo, né? E eu acho que ele deu uma choradinha, alguma coisa, e eu fiquei meio, tem que ir lá fazendo isso aqui. Daí o cara olhou pra mim e deu risada assim, é foda, né? Não sei se podia falar palavrão. Agora foi, né? Foi. Filho é que nem videogame. Cada fase fica mais difícil. E aquilo me marcou de um jeito, cara, porque aquela minha preocupação lá hoje é zero, né? Sim. Hoje é irrelevante ao quadrado, né? Então... E se assemelha um pouco com o negócio, né, Anderson? A gente pode falar aqui que o cara vai pegando o jeito com o tempo, né? Vai. E aí no segundo já muda, ele já tá mais tarimbado, ele já sabe quais são os atalhos, como é que ele chega mais rápido, ele já tem a fórmula. Muito da empresa é isso. É gerar uma fórmula dentro do teu mercado e dizer, cara, isso agora eu posso repetir, escalar, multiplicar e assim por diante, né? E os problemas também, eles vão ficando maiores com o passar do tempo na empresa. A empresa vai crescendo, vai aumentando o número de colaboradores. Antes era uma briguinha de pré-escolar, depois o filho... Eu acho que o principal fator nisso, pegando um gancho, né, é que, vamos lá, né, se tu passou por aquilo, provavelmente você não vai errar de novo da mesma forma. Tu vai tentar fazer uma forma diferente. Fala, aquilo ali não deu certo, vou tentar de uma forma diferente. Vou tentar de outra forma até ir amadurecendo e é o game, né? É o jogo que é jogado, né? Eu acho que como empresário, né, de um modo geral, como gestor, como liderança, né? É aquele problema que foi pego, se a gente tem só 2 neuroninhos, a gente não sofre da mesma forma de novo, né? Já cria uma maturidade, né? Uma casca, né? Esse é um case que eu, felizmente, já entrando um pouco mais no pagando biscoito, eu consegui absorver do período que foi implementada a consultoria da Ramp, né? Na época era mais, a gente chamava só Zuki, porque a gente fez outro modelo de consultoria também. Eu sempre fui diretor de criação e eu ajudava a contratar analisando portfólios, né? Depois, como diretor de marketing, também olhava currículo, portfólio e entregas, né? Nos primeiros momentos dos anos da Gatilho, onde que eu fazia o processo full, né? E além disso, participava do financeiro, administrativo, tudo, bate o escanteio, cruza para a área, cruzar. Eu ainda tinha muito essa inexperiência, digamos assim, ou falta de traquejo para essa área de contratação que é fundamental em construir time. Se resume isso, né? Que eu acho que foi o grande aprendizado que eu consegui extrair da Zuki, né? Eu não conseguia duplicar o Juliano, né? Era impossível fazer isso, nem as minhas horas do dia. Então foi fundamental conseguir delegar, transformar minis Juliano, digamos assim, ou minis Mauri, ou minis profissionais lá dentro, na construção do time entre tanto captar quanto reter. E esse processo foi legal, enquanto consultoria que foi nos assessorado lá naquele momento, foi não só mais olhar a parte hard skill do cidadão ou da cidadã, mas sim conectar os pontos positivos que geralmente é muito difícil também, tu consegue ver na entrevista ali, mas o posterior, né? Então muita gente fala que contrate pelo soft skill e hard skill tu ensina. Eu acredito, isso eu já sabia, mas o problema é quando a pessoa entrou a porta pra dentro, porque o Ander fala uma frase, né? A machado novo ou é enxada nova? Enxada nova, carpe bem. Então, tu tem que ter esse momento, essa mentalidade de período de experiência. Beleza, contratado, vamos lá, vou te ajudar, vou ver o que tu tem necessidade, mas temos um período pela frente. Não só sendo presunçoso enquanto negócio, dizer assim, não, vamos ver se ele se adequa à empresa. Não, é se a empresa se adequa a ele. Porque assim, quando o cara, você mostrou um perfil de liderança no momento lá, porque queria emprego, e depois, deu ruim. Isso é bem importante, porque o colaborador também pode demitir a empresa, né? E às vezes a gente tudo bem, né? Tudo certo. E às vezes a gente quer duplicar o Juliano, quer duplicar o Mauri, e acaba esquecendo que talvez duplicar não seja a nossa melhor estratégia. Exato. E seja aprender o que ele está trazendo de novo para o negócio. Acrescentar. Né? Acrescentar.
pegar mesmo o aprendizado que essa pessoa vem. Lógico que tem muitas pessoas que vêm com vícios, que a gente precisa adaptar a cultura, né? Mas sempre vem com uma bagagem de aprendizado também que a gente precisa prestar atenção, que às vezes na correria do dia a dia a gente quer que a pessoa faça do nosso jeitinho. A própria visão de mundo agrega, né? Com certeza. E na área criativa, ela é... Eu não vou dizer potencializada, porque eu vou estar olhando pro próprio umbigo. Mas ele tem uma perspectiva diferente, porque as pessoas, elas chegam... vamos dizer assim, fora da caixa, do ponto de vista de análise de perfil de pessoas, né? Elas são as pessoas um pouco não mais tanto planejadas, elas gostam mais de liberdade, mas muitas vezes não sabem lidar com essa liberdade. Então tem essa perspectiva do próprio talento, digamos assim, que vem acoplado essa bagunça na pessoa. E isso começa a se mostrar a partir do segundo, terceiro mês. E esse processo com a Ramp, Zuki, fez nós perceber que a medição ou avaliar o colaborador de tempos em tempos é fundamental para saber que tipo de ação que eu preciso tomar com ele enquanto treinar, reter, dar mais desafios, ou até, cara, segurar um pouco a onda do cara, porque senão ele acha que ele vai subir e vai começar a pular a hierarquia, ou vai desrespeitar o chefe, ou o líder direto. Isso pode também criar uma outra situação de tipo assim, cara, quem que manda aqui que ninguém mais tá segurando as rédeas do negócio, né? Então, essa perspectiva toda de analisar... Acompanhamento mesmo, acompanhamento, né? Analisar o plano de fundo... Entender o processo que tem literalmente um processo de contratação ou de efetivação aí no momento de mais burocrático e integração também, e principalmente eu não olhava para essa parte de integração, foi muito positivo e saudável para mim perceber que, cara, o desafio não é quando tu botou a porta para dentro do colaborador. Ele continua dia após dia um processo, não vou dizer eterno, né, porque ninguém fica... eternamente. Mas o teu processo enquanto negócio é mais ou menos até quando durar, mas a pessoa não. Então esse exercício precisa ser renovado, analisado e olhado por ele constantemente, principalmente em empresas de serviço que lidam com pessoas. A gente estava vendo uma estatística alguns dias atrás sobre CEOs, né, em empresas que eram familiares e em algum momento elas migraram para uma versão um pouco mais corporativa, saindo um pouco mais daquela gestão familiar, onde você colocava um parente teu lá e não era por capacidade técnica, nem perfil comportamental, era simplesmente por sangue, né? Dá uma ocupação pro cara. Esse daqui vai cuidar do não sei quem, aquela lá vai cuidar do financeiro, aquele outro vai cuidar do capital humano, cada um vai fazer uma coisa, né? E por ser sangue, né? Quando ela migra para uma versão um pouco mais corporativa, tinha uma estatística, se não me engano, que 80% deles, eles eram trocados até 1 ano e meio. Ou seja, e aí o fator bem legal foi engraçado assim, porque o fator mais preponderante que eles citavam na pesquisa era que a falta do onboarding, ou seja, da entrada do colaborador, por mais que ele era um nível executivo extremo, que ele tinha bagagem cancha gigantesco, mas essa falta do onboarding, da passada do bastão, da velha gestão, vamos dizer assim, ou da gestão familiar para a gestão corporativa, quando não tinha isso, ele gerava uma rotatividade de 80%. E aí era engraçado isso, né? Porque se tu para analisar, o que acontece quando o colaborador chega na empresa, né? Vem aí, vamos trabalhar. A primeira coisa é, cara, tu quer botar o cara para produzir. Pô, peraí, só um pouquinho. Ele entendeu o que ele tem que fazer? Ah, não, mas ele já fazia isso antes, ele já sabia fazer tal coisa. Não, ok, isso aqui, às vezes ele não sabe como as decisões são tomadas, como o processo é feito, como o dia a dia da empresa acontece, mas principalmente a cultura dela. E aí, como gestor, ele chega querendo imprimir um ritmo de gestão que ele não se adequa àquela cultura. E aí fazendo um paralelo agora, eu não colocaria isso só o gestor. Colocaria qualquer novo colaborador. Se a gente parar para analisar, quando a pessoa chega, ela quer imprimir um pouquinho do talento dela, quer mostrar um pouquinho, ou até pior, ela veio intimidada por um histórico anterior, onde ela não podia mostrar a voz, não podia mostrar o que fazia, e aí chega numa empresa e acaba não agregando, ou até agregando até demais em alguns momentos, e aí por não ter essa visão e esse entendimento da cultura, né? Total. E lembro que em algum momento a gente falou sobre onboarding, falou um pouquinho mais sobre cultura, foi implantado um modelo de cultura
onde a gente começava deixando pelo menos escritos os valores da empresa, um pouco do DNA, né, da empresa, de uma forma assim, o que corre nas nossas veias, como que as decisões são tomadas, falava um pouquinho sobre o jeito cool, né, da Gatilho. Eu achava fantástico, porque a gente aprendeu bastante com vocês sobre isso, né? E me corrija se eu estiver errado, Juliano, em algum momento isso daí teve também ser revisitado, onde algumas coisas que eram um pouco mais soltas também foi começado a ter uma rédea um pouquinho diferente, porque vocês começavam a ver, pô, beleza, legal, o ambiente é bacana, mas tem que ter entrega. Tem que ter. E aí teve Conta um pouquinho mais como é que foi essa jornada aí também. A gente sempre foi a primeira coisa, eu e o Mauro, antes ainda o Mauro e da Isa entrar, lá em 2018, 2019, o Marcelo e o Leandro me ajudavam a fazer a captação, nas conversas, partes eles participavam, partes não, mas eu sempre analisei muito, e depois descobri que tinha um nome pra isso, fit de cultura, né? Uhum. Eu sempre via se a pessoa estava conectada, primeiro vinha muito de indicação, né? Eu abri uma vaga, as pessoas vinham porque me conhecia alguém que trabalhou aqui já, e aí vinha bem próximo, né, do círculo, né? E eu sempre fui de analisar muito esse fit de cultura, né? Ou cultura Ed, né? Que é a pessoa que ela coloca a cultura dela dentro da empresa. Mas isso ela vem diferente. E ela precisa ser agregado. Isso ela não pode impor, porque senão vira bagunça e não sabe mais o que é cultura. A cultura, lógico, ela vai se moldar dentro da organização, mas eu acho que uma linha mestra ela tem que se manter alinhada ao objetivo do negócio, né? E esse momento da Gatilho enquanto construção de um time, lógico, ele foi somando fits diferentes, tipo, nem todo mundo concordava com todo mundo, lógico, criou-se um time um pouco maior. E quando se tem essa liberdade de dar voz e todo mundo conseguir complementar alguma questão, seja ela falar de cultura, seja ela falar de processo, seja ela falar de entrega, tu acaba criando discordâncias, né? Normal. E isso levando para um âmbito de operação, né? Hoje eu tenho, sei lá, 70 tarefas para fazer hoje, quando não... Ou vamos dizer na semana, 60 tarefas para fazer na semana. Se eu não fizer 60, para onde que vai? Se eu fizer 50, as outras 10 vão ser feitas quando, né? Na outra semana. Então, já na outra semana eu já não tenho mais 60, eu tenho 70. Então, essa maleabilidade a gente consegue identificar no fit de cultura também. Principalmente no start. E foi isso um ponto bem difícil para nós ajustar, que o fit de cultura, ele precisava ser alinhado também nessa cultura de entrega. E isso partia muitas vezes de nós, e não do colaborador. Porque ele, muitas vezes, principalmente o colaborador que não tem perfil de liderança, ele tá ali para receber uma ordem, tipo assim, ele vai receber um comando. Ele precisa que alguém direcione. Né? Porque nem todos vão ser líderes, né? E normalmente o perfil mais líder, ele consegue liderar sua própria demanda e sua própria agenda, seu próprio cronograma, ele consegue ajustar perfeito, isso. Né? Tem uma entrega maior, né? Ele tá comprometido porque ele pensa não que os outros não pensem na imagem dele, mas ele tá mais alinhado com essa cultura da entrega, né? Porque ele entende que ele é parte do processo e ele tem que finalizar aquilo naquele tempo, né? Então é natural desse perfil. E toda vez quando a gente olhava para essa parte de entregabilidade versus cultura, para não, tipo, eu não posso ficar pé na mesa, todo mundo faz o que quer, opa, que beleza, hoje eu não vou entregar, eu quero sair antes, né? Como é que eu crio uma maleabilidade mais criativa, ser flexível e alta performance? Então isso começou para nós, cara, a gente precisa olhar a saúde do nosso negócio, né? Porque, beleza, eu não tenho entrega, daí não tô fazendo entrega pro cliente, não tô dando resultado, daí onde é que tá tudo isso? Começa a bater na operação. Começa a bater... Mas como é que é o formato de trabalho de vocês? Qual que é o fit de cultura? Precisa ter esse equilíbrio entre deboísmo, né? As coisas são um formato mais... Deboísmo. A gente sempre foi mais... Entre o ping-pong e o relógio, né? Tinha o puff lá, mas era... pro meio-dia, né? Mas eu digo assim, o Google tem todas aparelhadas, mas ninguém usa, né? Eu costumo dizer que nem o Google, né? Ele tem lá a mesa de ping-pong, o tobogã, que é na hora de contratar, né? Aí na hora de entregar, o cara que realmente vai entregar uma demanda do Google, cara, ele nunca vai usar aquele troço. Não, difícil. Entendeu? Porque ele vai fazer o melhor trabalho da vida dele e ele não vai ter tempo pra fazer aquilo. Aquilo é arquitetura, né? Na decoração. Talvez mais aos olhos do público, né? Sim. E o que vende, né? Isso. E esse processo, até pra complementar a pergunta, deu uma volta grande, né, pra responder a pergunta antes, esse processo foi maturado com o olhar de gestão, né? Então, qual que é o indicador de operacional? É taxa de entrega. Mas tem uma pessoa que não tá entregando. Puta, mas aquela pessoa, cara, tem o fit cultural perfeito, ela é muito gente boa. Cara, mas nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque ela não tá entregando. Ou é problema nela, ou é problema nosso. Vamos analisar o número primeiro? O perfil tá alinhado, mas a entrega não.
Daí foi um processo de começar a treinar as pessoas, envolver elas no processo decisório também, de como é que eu vou estudar, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer para me especializar, onde está o problema? Se a pessoa não entrega, o problema talvez não está no briefing. Nós fazíamos essa pergunta e a gente encontrou o problema no briefing. Tipo, por que tem muita alteração? É porque o cara não tá entregando? Não, o problema é que vinha mal briefado, que vinha uma loucura de trabalho. Tu vê. E muitas empresas trocam a peça, achando que o problema é na peça. E esse senso crítico de ver o processo, cara, isso me corrija se eu estiver errado, foi uma questão que eu aprendi muito com a Gatilho também nesse sentido, né? Porque a gente tinha um indicador que era o índice de atingimento dos objetivos do cliente, né? Cara, quando o cliente atingia a meta, né? Traçava a meta do cliente durante o projeto, ia se acompanhando mês a mês, semana a semana, e aí é até legal para dar o feedback do cliente. Cliente, estamos conseguindo entregar, tá legal? Tá legal? Sim, porque conforme a gente tinha alinhado, a meta desse mês seria tal e a gente conseguiu chegar lá. E isso é legal, porque aquela meta de chegar no cliente, em alguns meses, alguns clientes acabavam não atingindo. Sim. E aí o que tem o legal? Vai desenvolver senso crítico do porquê. O porquê? Faltou o quê? Faltou lead? Faltou levantada de mão? Faltou engajamento? Aí começava a ter toda a parte que eu acho que é legal do teu business, que é a estratégia. Cara, esse gancho da estratégia da Gatilho, particularmente, sempre me atraiu muito. Porque o Martin, Juliano, me corrija se eu estiver errado, em algum momento ele foi muito mais filosófico, né? Sim. E aí ele sai de uma esfera de filosofia, ele começa a entrar numa esfera muito mais tácita e entregável, né? E aí, se quiser fazer o gancho dessa migração da cultura para performance ali, eu acho que seria bem legal também pra gente entender um pouco mais. Lógico, por ser um dos fundadores da empresa, começou comigo, assim, essa questão que eu tinha um incômodo muito grande quando trabalhava em agência, que toma aí, faz um folder. Aí o folder ia e voltava umas zilhões de vezes e eu tinha cara, mas por que só tem alteração? Esse material tá lindo. E eu olhava a estética, eu olhava a parte criativa. Direção de arte. Mas, cara, aquilo talvez não vendia. Por quê? Era porque era feio ou porque não era um folder que vendia? Ou porque o conteúdo tava errado. Porque tava errado. E eu comecei... Ou por quê? Será que precisava de folder? Eu me questionava isso, cara. Será que precisa de um folder mesmo? Esse é o meio, né? Será que tem que fazer vídeo ou só porque ganha comissão a gente tá fazendo vídeo? E botando no canal aberto, TV aberta. Então eu comecei a me questionar nessas questões, e quando eu fui para a área mais estratégica, comecei a estudar, né? Cara, primeiro eu tenho que olhar o alvo, né? Onde é que eu vou chegar? Que recurso que eu tenho? E aí depois eu tenho que dizer como que eu vou chegar nesse alvo com esse meu recurso. Processo estratégico básico, né? O alvo define meta, traz o recurso. Isso aí. Velho. E aí, nessa transição que Jargão da Zuki. Foi o mantra, né? E nesse processo da construção do formato da Gatilho, a gente sempre olhou para... Eu venho de uma atuação digital, tenho essa pegada mais estratégia de marca e venho de empresas de tecnologia também. Então, já vim muito habituado com olhar para um indicador de desempenho, olhar para a métrica. Né? E quando a gente chegou... para começar a construir o processo mesmo de estratégico da Gatilho, como a gente entregar para isso, a gente sabia que, cara, não é fazendo post de rede social. O post de rede social, o cliente, ele mesmo faz, né? Porque aquilo não vira chave. Mas, lógico, eu entendo que num conjunto de ações, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Porque eu faço um anúncio de Google... Quantidade vai gerando qualidade. Se tu tirar pra tudo que é lado, uma hora tu vai acertar. Eu faço um anúncio de Google, o cara vai precisar no Instagram. Talvez se ele vê que tem um conteúdo lá, na percepção, no intangível, no emocional, ele percebeu. Bom, se esse cara produz conteúdo com uma frequência, quer dizer que ele se dedica um tempo, um esforço. Até o algoritmo do Google presta atenção nesse tipo de coisa, do Meta, né? Que, tipo, bom, se essa marca investir um tempo em produção de conteúdo, quer dizer que eu vou ranquear ela, vou deixar ela primeiro no ranking, né? E aí, quando chegamos na parte estratégica do digital, eu sempre faço uma analogia que tá tendo uma festa, a festa tem som alto, tem pessoas falando alto que já estão lá umas 2 horas. E aí chega um negócio gritando, chega uma pessoa gritando na festa, querendo falar com alguém. Então, essa analogia que eu faço, que as pessoas vão pro digital vão querer gritar num lugar que as pessoas já estão falando alto. Então, se eu cheguei antes na festa, uma marca já produz conteúdo, já tem um alvo, já sabe qual que é o indicador de desempenho, já testou verba, já testou canal de comunicação, já testou influenciador, já fez de tudo, ele já sabe, bom, eu vou começar a conversar com o meu público, com a mulher ou com o cara que eu quero conversar, longe das caixas de som. Porque eu consigo conversar com a pessoa, onde o som tá mais baixo. Ou o cara que quer ir pra festa pra beber, ele vai mais perto do bar. Então, ele começa a fazer esses processos de conhecer o ambiente que ele tá inserido. Já se situou, né? E a parte estratégica é a mesma coisa. Não adianta eu botar R$1.000 no Facebook e isso é dizendo compre meu produto. O Facebook, a gente sempre faz um trabalho de personas, né?
Então, personas, jornada do consumidor, pirâmide do conteúdo e funil digital. Mais ou menos é uma base da estratégia digital, né? E os caras me perguntam, mas por que persona? Tem que falar de persona. Cara, quando você vai fazer uma campanha no Google, primeiro que você vai quem pretende tu vende, já alguma coisa tá errada no teu negócio, né? Numa campanha Google, Facebook, o Facebook te pede quem que é a tua persona. Pra quem você quer comunicar? Qual que é o interesse dele? A estrutura do sistema é feita em torno disso. É porque não é um negócio de massa. Já de alvo, né? De claridade, né? Porque a de massa é a TV aberta. E a offline, né? E a mídia antiga. Que eu faço fumaça, né? Exato. Eu tenho um publicitário famoso da década de 80, 90, que ele assim, eu sei que eu queimo metade da minha verba em publicidade, eu só não sei onde. Não tinha feedback de nada, rádio, né? TV, não media nada também. E mandava ver. Cara, pra ter uma ideia, o Ibope ali, aquela métrica, era aparelhinhos instalados dentro da casa de algumas pessoas que tiravam lá 0,01% da estatística pra dizer que aquilo podia extrapolar para um público geral, pra te ver como... E hoje a gente tem tudo, né? Tem todo o feedback, tem todas as métricas, e consegue dizer onde atingiu. E chegando na parte estratégica de marketing daí, especificamente, que daí eu digo marketing não só com marketing fazer folder, né? Ou só mensagem, eu digo estratégia, e como a área de mercado... Marketing comercial está dentro de uma área de mercado, aprendi Kazuki, né? A área de marketing comercial está dentro da área de mercado do negócio. Do business, né? E como chegou na parte estratégica, onde todo mundo tá falando de métrica, beleza, estratégia é olhar para alvo e mostrar como eu cheguei naquele alvo também com números. Mas não é a métrica de vaidade, que é likes, engajamento, compartilhamento. É uma ação que seja atrelada a um efeito sobre o negócio. Né? Então, essa estratégia do marketing, de branding, de digital, ela está toda conectada com uma estratégia de negócio. E por isso que a estratégia, de um ponto de vista de mercado, ela tem que vir sob uma orientação macro de business. Do planejamento estratégico, do direcionamento que a empresa quer, alinhado ao grande objetivo dela, se é aumento de share, se é aumento... E como é importante essa união de forças, né? Porque às vezes você chega lá na empresa e não tá claro a persona, muitas vezes, né? Não tá claro... Quem pode ser teu cliente? Posso vender pra todo mundo. Pra todo mundo. Quanto mais gente, melhor. E aí... Todo mundo que puder pagar. Deu meu pai falava, quem muito abraça, pouco aperta. É isso mesmo. Então, a união das áreas, ela faz com que o cliente entenda muito mais sobre o negócio dele, né? Fica algo muito mais produtivo porque você ataca de uma forma mais assertiva mesmo. Gera valor também, né? Gera valor, exatamente. Cara, eu gostei que você falou que aí tu tem estratégia da porta para dentro. Então tem estratégia de gestão ali, estratégia como que você faz para gerir o capital humano e os recursos. E eu te pergunto assim, esse desafio entre as pessoas e os perfis, né, as soft skills e tudo mais, qual é a maior dificuldade ou como daria para traçar um perfil ideal, digamos assim? Você prefere mais as pessoas que têm mais destino para arte ali, para mais subjetivo, porém não consegue lidar tanto com a parte de entrega ou talvez a parte de organização, ou você prefere mais o cara alinhado com a autogestão, organização, e aí você precisa passar a parte artística? Qual que seria, digamos assim, o perfil ideal? Porque a gente estava falando sobre o quê? Que é a missão, né? Você precisa fazer isso, nós precisamos chegar nesse objetivo. Porém, o como é a parte técnica. Tem coisas, por exemplo, na parte de agência que é difícil você passar a parte técnica. Como que você vai ensinar alguém a ser artista? É difícil. Ou como você vai ensinar alguém a seguir, por exemplo, o traço ou a identidade de desenho, a personalidade daquele teu outro ilustrador? É impossível. Então, daria para formatar aí um perfil ideal? Cara, eu vejo que tem dividido em duas etapas a pergunta. Se o cara quer se a gente precisa de um profissional mais cascudo, perfil de liderança, é inevitável que ele vai vir já com alguns vícios, tanto de hard skill, que é o técnico, viciado já de alguns lugares, que já fez algumas coisas que funcionou, e quanto o soft skill. De fonte, uso de fonte. Total. A jeito de criar, ou velocidade e tal. Nesses casos, eu prefiro olhar o perfil soft skill, né? Ou comportamental. Na verdade, nos dois, né? E aí o segundo cenário seria pessoas que eu quero treinar para desenvolver elas. Eu consigo... Muitos valores vêm de casa, vêm de vida, né? Eu consigo ensinar o cara a mexer no Photoshop ou... Tecnicamente é treinável, né? É treinável. Mais fácil moldar as hard skills, então, mais fácil, porque já existe curso. E assim, às vezes eu tive um preconceito muito grande, inclusive, de contratar pessoas só de publicidade. Hoje eu expando total o leque.
Tem gente que trabalha com engenharia, que trabalha dentro da área criativa. Né? E aí, assim, e os engenheiros, cara, de caixinha, os caras são melhor, cara, porque eles têm esse processo. Eles buscam referência, eles geram input, eles validam ideia, eles lapidam ideia e aí eles apresentam. Eles têm o processo. A cabeça tá setado a um método, né? Porque ele sabe que a matemática, ela não vai errar, né? E aí, o importante... isso eu sei também. O importante de pessoas, de ter pessoas que eu me considero e me configuro hoje, assim. Eu vim da área criativa e tive que ir para a área estratégia. Então, eu me classifico como caórdico, né? Eu vim do caos e hoje meio que ando na ordem. E eu tento visualizar isso no profissional do futuro, que principalmente de comunicação e de digital, tecnologia, porque, cara, ele precisa ser umas horas, ele precisa entender um pouco de como funciona o algoritmo, e é binário, e é sim e não, muitas vezes. Porque se ele ficar divagando demais, vou fazer uma arte... Hoje estava até numa discussão hoje lá na empresa. Vou fazer uma arte linda, maravilhosa, vou rodar um anúncio. Um só? Cara, tem que fazer 50 anúncios. Tipo, 50, porque 49 deles o algoritmo vai dizer, é uma merda, não bota mais dinheiro neles. Então, essa velocidade e fazer essa produção em série para depois lapidar o que realmente funcionou... Às vezes só um cara que, tipo, bom, eu vou fazer um cálculo de esforço versus retorno que eu vou ter em cima disso. E aí é um pouco treinável isso, mas vem um pouco também do soft skill. Né? Juliano, Bom, pode comentar. Depois eu tenho um gancho para falar sobre o perfil aí, que é uma discussão longa também. Vai lá. Legal. Bem bacana. Quer aproveitar? Pode falar. Não, vai lá. Dá um episódio inteiro sobre... Cara, bem legal. Pegando como gancho. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu tenho curiosidade. Você passou pelo mercado fazendo atividades de marketing, de desenho, gráfico, até você criar a agência Gatilho, né? Hoje, nós temos uma galera aí seguindo a Ramp para criar um novo negócio, ou no início de um novo negócio. O que você vê de aprendizado que você aprendeu lá trabalhando numa empresa, que você levou para tua empresa hoje e o que tu não faria? Que eu acho que a galera... assim, o que as pessoas podem evitar de errar? E eu acho que é aí que tá o negócio. Eu acho que tem que errar rápido, assim. É um mantra da tecnologia, da empresa de inovação. Eu acho que o quanto antes o cara experimentar com baixo custo e risco, eu acho que tá no jogo. Lógico, coisas que eu não faria hoje, talvez, ter uma equipe muito inchada. Não ficar dependendo de um cliente só. Sair um pouco principalmente na área de comunicação e marketing, né? Tentar tirar um pouco o pé do preciosismo, muitas vezes, de fazer uma coisa perfeita, testar mais, validar. Velocidade, né? E o principal que, tipo, eu olhava no início do negócio, eu olhava na qualidade do meu trabalho, a gente olhava na qualidade do trabalho, mas eu não estava muitas vezes olhando se eu estava gerando valor com aquele trabalho. Você se apegava mais à tua criação do que à tua solução. A minha solução serve para o meu cliente, né? Vai dar retorno, ele aceita, ou eu gostei, né? Porque às vezes não sai de dentro da casa porque você não gostou e você prende isso e aquilo chega muitas vezes tarde, né? E muitas vezes por preciosismo também a gente não ouve o cliente e faz uma coisa que está a nossa mão ou ao nosso gosto e acaba não impactando o cara que conhece 50 mil anos o cliente dele, né? Ele já caminhou por aquilo. Então, hoje eu acho que eu prestaria atenção nessa questão do tipo assim, como eu faço para gerar valor de fato pro cara? E muitas vezes largando coisas mochilinhas que eu carreguei a vida inteira de conceitos. De fato, cara, se não gerar valor... E assim, muito importante que a gente faça esse processo de reconstrução o tempo inteiro. Dentro de gerar valor, para quem? Né? Para quem? Com qual intensidade? E assim, e como é que eu cobro isso? Porque às vezes a gente vem com uma régua de mercado que quer fazer um contrato de 12 meses. Hoje a gente tá mudando um pouco isso, né? A gente quer projetos mais curtos, gerar valor de forma mais rápida, para voltar o ciclo de novo, para gerar mais valor de novo, para ir refazendo o ciclo, né? Porque se a gente for pegar essa lógica de gerar valor o tempo inteiro, o que é rede social? Você quer like o tempo inteiro, você está scrollando a cada menos de um segundo. Você quer aquela dopamina, aquele efeito em rápida absorção. Por que a gente não pega essa linguagem de internet, essa linguagem de rede social e aplica em business, em negócio, né? Eu preciso gerar valor o tempo inteiro. Todo dia. Cada entrega, e se não deu certo, volta, vai para fazer outra coisa. Perfeito. E pegando um gancho até do errar rápido, né? Se parar para analisar, né? Tenta imaginar se você implantar uma estratégia por mês.
eu implantei uma estratégia nova no meu cliente por mês. Cara, uma vez por mês. Então, num ano, 12 vezes. Agora, se tu implantar uma nova por semana, quantas vezes mais você tem de acerto e de erro? Porque a cada tentativa errada, você vai lá e corrige. A cada tentativa errada, você vai lá e corrige. Se tu errou 12 vezes, ou seja, implantou 12 estratégias diferentes durante um ano, né? Você só tem 12 vezes, que é o limite para você conseguir ir lá e corrigir. Agora, se toda semana a gente está implantando coisas menores, e cara, às vezes para gerar valor para o cliente é melhorar uma fórmula de uma planilha. Às vezes é uma fórmula de prestação de contas. Cara, às vezes é ligar pelo WhatsApp no vídeo. Tem N coisas que a gente pode ir validando toda semana com o nosso cliente, a ponto de poder, pegando um gancho, né, gerar valor. E assim, a melhor forma é ouvindo ele, né? E eu não vou nem entrar no mérito do NPS. Às vezes é ligar pro cara. Cara, às vezes a gente atende lá, sei lá, feeling, né? Empresa de 20... Tem 20 clientes ativos, empresa de serviço, 20 clientes ativos, tem um faturamento legal lá, 200 pau por mês. E aí é legal entender assim, cara, será que eu não consigo pegar e bater um fio pro meu telefone de ligação pro meu cliente uma vez por mês? Só 20 clientes, cara, se eu ficar um diazinho fazendo isso, em cada ligação demora 15 minutos, 10 minutos que eu tô investindo lá e ser aberto a ouvir, né? Porque às vezes o empresário, ele até quer melhorar o negócio, só que ele, na maioria das vezes, ele tem uma vaidadezinha meio elevada, né? E aí o segredo é justamente estar com o ouvido aberto, sensível e melhorando o processo. Porque ele poderia ter, a cada ligação, uma forma melhor de implantar uma nova solução para o mercado dele, ou até tá gerando cada vez mais valor para o cliente. E às vezes é em coisas muito simples. Às vezes é ligar no vídeo. Às vezes é melhorar uma planilha, é pintar a planilha de uma cor diferente. Cara, às vezes é só ensinar ele. Mas eu entendo que o cara não faz isso muitas vezes porque ele não tem tempo. E ele não tem tempo porque ele tá preso na operação. E eu passei por esse mal. E foi aí que a Ramps, que deu uma mão, assim, cara, precisa sair da operação. Mas como que eu faço pra sair da operação, né? Que engraçado, nós falamos isso hoje, né, Anderson? E aí tu só consegue fazer esse lance de bater um fio pro cliente e tomar café se tu não tá corrigindo o material que o cara fez do teu lado, né? Não, e o importante é que tem que ter um planejamento pra isso, né, Juliano? Porque você não vai acordar amanhã e vai dizer, beleza, agora meu time vai caminhar sozinho e eu vou sair da operação. E ter maturidade. Hoje eu e o Anderson falamos, falei, Anderson, tal data... fora da operação, mas precisa estruturar para isso, tem que ter time para fazer, você tem que estar preparada para fazer outra atividade, você tem que ter time para assumir as suas atividades, então é muito disso que as pessoas não entendem, assim, se não começar, não vai fazer. Se eu não começar a estudar sobre determinado assunto, eu não aprendo. Se na empresa eu não começar a largar coisas para as outras pessoas, eu também não ensino. E vai dar BO. E vai. E normal. Tudo bem, melhora o processo. Como dá quando a gente faz também, porque a gente pode ter 10 anos de experiência, 5, 15, 20 de experiência, e a gente vai fazer errado. Só que não tem essa paciência para ensinar e talvez até, como a gente falou antes, olhar que o outro pode fazer diferente e uma entrega boa ou até melhor. E o planejamento estratégico é muito confundido com isso, né? Tipo, qual que é o planejamento estratégico de vocês? Queremos soltar 300 milhões esse ano. Cara, às vezes não é número, né? Lógico, o alvo tem que ter um alvo, né? Mas claro, né? Eu tenho que olhar para tipo, o que eu vou resolver e como é que eu vou gerar mais valor pro meu cliente, né? Às vezes cara, eu preciso dar mais atenção para ele. Se aí dar atenção para ele, eu preciso que alguém faça a minha parte no dia a dia. Fazer a minha parte no dia a dia, eu preciso treinar as pessoas, ou contratar melhor. E aí começa já plano de... Efeito cascata, né? E tu vem do fim pro começo, né? O objetivo é qual? Eu tenho que sair da operação. Pronto, então agora daqui para trás, o que eu tenho que fazer para conseguir chegar nessa meta? Então é legal pensar assim de trás para frente. Galera, acho que só sobre capital humano daria mais um episódio, né? Anota a lista aí. Ou vários. Já vou fazer a listinha. E nem falando de marketing, né? Juliano já está convidado para o próximo episódio. Sobre Photoshop, sobre nada. Valeria a pena a gente tentar um pouco mais a fundo, sim, sendo bem franco, né? Nessa questão do perfil. Tô curioso a questão do perfil, porque é muito difícil esse perfil que o Juliano mencionou ali. Eu venho também dessa área de design. E eu também já trabalhei com outras pessoas e eu percebo que realmente é complicado. Então, como que você estruturou isso, né? E como que consegue manter? Tenho sugestões, inclusive. Maravilha. Já temos a pergunta e a resposta, né? Então, é isso aí, galera. A gente só quer aproveitar para pedir, então, fazer nosso pedágio básico, pedir para você nos seguir nas redes sociais, lá, @rampgestão em todas elas. E também no YouTube, para quem está ouvindo apenas em áudio, nós estamos lá em vídeo. Deixa seu comentário lá se foi útil, minimamente fez você pensar, ou se levantou alguma questão, ou se você não concorda também, né? Eu acho que pode é impossível, dizer que não gosta, né?
Pode Diz assim, é impossível, não tem como. Então coloca lá, porque no YouTube é lugar de polêmica, né? O algoritmo, né? Ou tu tá nas Bahamas ou tu foi linchado em algum lugar, né? Se tu falar ou pra cima ou pra baixo, tem que ter um extremamente polarizado, né? Então é isso aí, galera. Aproveitem lá, porque é de graça. Ainda é de graça os comentários, beleza? Ainda pode. Ainda pode. Eu vou agradecer, então, a todos vocês. Agradecer o tempo do Juliano, né? Valeu. Por estar aqui compartilhando. Já foi convidado para a próxima. Reza a lenda que 3 participações levam um boleto. Vou chegar na segunda só, vai parar na segunda. Não, tem uma dica valiosa pro seu negócio. Na Na terceira, Juliano, na terceira. Bora lá. Maravilha, galera. E se deixar também espaço para te aproveitar e deixar uma última mensagem, fazer teu jabá, explicar sobre o teu novo negócio, né? Legal tu falar também. Ah, sim, legal. Não, antes, né, fazer o jabá a gente falou da Gatilho, né? Quem quiser seguir @acionegatilho em todas as redes sociais, no YouTube também. No YouTube joga Agência Gatilho, que eu acho que é mais fácil. E a gente vai deixar tudo ali na descrição. Isso. Sobre o outro negócio não está 100% fundamentado, a gente está trabalhando com as empresas de tecnologia do grupo mesmo, ainda a gente não lançou a marca externamente, porque a gente quer validar primeiro com as empresas do grupo, deixar certinho, quando a gente tiver case estruturado, a gente lança e faz um processo um pouco mais macro. Eu também presto consultoria nessa parte de estratégia de mercado, de marketing, tanto para a área comercial, no digital, né, a construção do funil de venda, jornada do consumidor, a parte mais estratégia, né, de olhar para alvo e como é que eu dirijo um time e como é que eu formato um time de marketing dentro de uma organização, principalmente da área de tecnologia, serviço e inovação. E tô aí nas redes sociais também com j@Trentin, ou joga Juliano Trentin nas redes sociais, aí que vai achar perfil aberto e tamo junto. Manda mensagem lá se tiver qualquer dúvida. Maravilha. Isso aí. Show de bola. Agradeço também a todos aí. A participação, Juliano, matou a pau. Bacana essa troca aí. Com certeza vamos falar um pouquinho mais sobre o perfil. Ter uma bela discussão aí, um pouco mais sobre isso. E eu acho que até desmistificar o marketing, né? Opa. Eu acho que é uma pauta bem legal pra gente trazer aí. Só o título já vende milhões. Desmistificando o marketing, eu acho que é uma coisa bem legal, né? Falando dessa área de mercado, né? Eu acho que essa sinergia entre a comunicação e a área de vendas... Total. E, cara, um golaço. Acho que tem uma pauta muito boa aí pra gente falar. Talvez mais de um podcast. É isso aí. Isso aí. É uma série. Obrigada, Juliano. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelo convite. E precisando, toma as ordens. É isso aí. Hashtag marketing não é só post nas redes sociais. Até a próxima. Valeu. Valeu.